irmãos, estamos aqui trazendo mais uma devocional. Como nós temos procurado fazer, eu particularmente, procurado assim, dar uma sequência nos salmos e tirar de cada salmo pelo menos um texto ou uma ideia e aplicar isso. Semana retrasada, fizemos uma devocional no Salmo 1 e hoje estamos aqui no Salmo 2. Pelo menos essa é a nossa tentativa de levar dessa forma. Muito bem. No Salmo 2, vamos destacar o verso aqui de número 2, aliás, de número 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O nosso título é um título que é curioso, para nós. O Senhor ri. Isso extraindo aqui desse verso. O Senhor ri, ri-se aquele que habita nos céus. Mas atentando para o Salmo, nós vemos ali o salmista escrevendo, discorrendo ali a sua ideia, ideia que na verdade o Senhor colocou na mente dele, porque a palavra, como nós temos afirmado, tem a sua origem em Deus. Mas à luz dos escritos do Salmo 2, temos a percepção, ou pelo menos nós entendemos, que o mundo parece ser composto de algo que eu particularmente chamaria de um sistema binário de princípios. Um sistema duplo, de dois elementos nesses princípios. E de certa forma a gente pode observar isso em muitos aspectos quando a gente atenta para a vida. É sempre alto, baixo, frio, quente, bom, mal, ida, volta, céu, terra, céu, inferno, paraíso, inferno, certo e errado, e assim sucessivamente. São sempre praticamente dois polos para muitas coisas na vida. Percebemos também que há uma notória oposição entre esses componentes desse sistema binário. Bom e mal, feio e bonito, alto, baixo, frio e quente, céu e inferno. Então, há como que uma posição entre esses elementos. Vemos também que essa situação de duplicidade, ela é manifesta pelo autor do Salmo de número 2. Conforme a percepção do salmista, dois reinos ou governos prevalecem sobre a terra, neste mundo. O reino dos povos é o que ele descreve no Salmo, e o reino de Deus. Reino dos povos e reino do ungido de Deus. Este reino dos povos surgiu após a criação, surgiu após o reino divino. O reino divino é eterno, o reino de Deus é eterno, é desde sempre, nos céus e na terra. Mas o reino dos homens, o reino dos povos, como é chamado aqui pelo salmista, ele foi estabelecido pelo próprio homem. Uma figura que se destaca nisso, lá de Gênesis, é Nimrod. Nimrod vem ali da descendência ali de Caim, e ele, diz o texto, começou a se fortalecer, começou a ser poderoso na terra. Isso está lá em Gênesis capítulo 10, versículo 8. Ele se destacou nos seus dias como sendo um valente caçador. Esta, na sua época, era a profissão mais importante, era o máximo. E ele se tornou um valente caçador. E com essa habilidade, ele se exaltou entre os seus contemporâneos. Ele foi reconhecido como um homem valente, um caçador. Nós não temos aqui uma descrição das façanhas que esse homem, Nimrod, promoveu, realizou nos seus dias. Não temos. Como que foi como que essa fama chegou a ele? Quantas coisas ele fez para isso? Mas ele não se exaltou somente entre os seus contemporâneos, mas esse homem começou a se exaltar contra Deus. Contra Deus. Na Bíblia lá diz um texto lá que ele é um homem valente e coloca-se lá perante o Senhor. Esse perante o Senhor
indica um levantamento, uma oposição. E curiosamente, ele foi idealizador da construção da Torre de Babel. Mais uma expressão de oposição a Deus. Mais um intuito de contrariar as ordens do Deus Todo-Poderoso, do Rei e Senhor de toda a terra. Por quê? Porque a ordem do Senhor era povoai e enchei a terra. E a ideia de Nimrod ali nessa oposição era que não, que eles estabelecessem ali naquele lugar um reino forte. E eles permanecessem ali juntos. E aí veio todo o desdobramento que nós bem conhecemos, né? E o projeto, portanto, de reinar, como era o seu plano, não foi possível porque Deus não permitiu. Aí lá em Gênesis 11:7 diz que o Senhor, ele desfez aquilo tudo, as línguas ali ficaram diferentes e pronto, ele não conseguiu levar para frente a ideia dele. Mas curiosamente, o homem nunca desistiu desta sua ideia, como se fosse possível ele ficar independente de Deus. Ele está sempre buscando isso. Quando nós atentamos para uma grande parte da ciência, dos cientistas, uma grande parte daqueles que hoje comandam o mundo, ou comandam as coisas mais importantes nesta terra, esses homens, por vezes, a luta deles ou pelo menos gritar bem alto que eles são independentes, que eles têm as soluções, que o reino dos povos é que prevalece sobre tudo que existe. Então, segundo as palavras do autor deste salmo, nos versos 1 a 3, segundo as suas palavras, os reis dos povos se levantam, etc. Segundo tudo isso, esse projeto da torre de Babel, que não deu certo, mas a ideia de se independer de Deus permanecia. E o salmista aqui do Salmo 3, do Salmo 2, ele viveu muitos séculos depois de Nimrod, mas a ideia ainda estava presente. E quando nós atentamos para a nossa realidade hoje, mais de 3.000 anos após a escrita deste salmo, não de Nimrod, que é muito mais antigo, mas deste salmista, desse salmo, da escrita dele, essa realidade do homem querer independer, estabelecer o seu reino, não muda. Os homens se afastam de Deus, eles se levantam contra o Senhor e o seu ungido, eles se unem para romper os laços que ainda restam, que foram estabelecidos por Deus, quebrar os limites que Deus colocou para o próprio bem do homem, mas ele quer romper esses limites. Ele vê esses limites como algemas das quais ele quer se libertar. E o salmista menciona sobre isso. O reino dos homens, quando a gente atenta para essa tecnologia, para os avanços científicos, o poder que o homem tem adquirido com essa evolução tecnológica e tudo mais, nós percebemos que o reino do homem, esse reino dos homens, ele é ousado. E ele parece realmente forte, passando a impressão que ele vai prevalecer. Que vai chegar um dia em que a palavra de Deus não terá lugar nessa terra. Ele passa essa ideia. Ele passa a ideia de que a palavra de Deus não vai prosperar nesse mundo. Ele passa a ideia de que os desígnios de Deus não serão cumpridos nesta terra, que a perseguição ao Evangelho se levantará e vai aplacar esse Evangelho, que a cultura do homem, a cultura dos povos vai prevalecer e a Bíblia e o cristianismo serão varridos da sua existência, como afirmou Voltaire, lá por volta dos anos 1700. Entretanto, como diz o verso 4, e é o nosso verso básico aqui que nós estamos parando para falar, entretanto, como diz o verso 4, ri-se aquele que habita nos céus e zomba dele, o Senhor zomba deles. É uma expressão curiosa essa, né? Ri-se aquele que habita nos céus. São expressões, né, assim, que a gente não consegue
compreender bem o sorriso de Deus, o riso de Deus, mas é a forma como o salmista expressa aqui, né? Ri aquele que habita nos céus, zomba deles. Voltaire esperava nos seus dias, no seu tempo, que a Bíblia e o cristianismo fossem varridos em pouco tempo. Mas varrida foi a existência dele. E curiosamente, a sua casa se tornou uma propriedade da Sociedade Bíblica de Genebra, Suíça, para imprimir e distribuir, e assim fez com milhares de Bíblias. Completamente diferente dos planos que ele tinha. Finalmente, apesar de todas essas coisas, toda essa luta, todo esse levante do reino dos povos contra Deus, o salmista também declara lá nos versos 10 e 11, que o Senhor, na sua misericórdia, convida os reis e os juízes da terra a serem prudentes, a se deixarem advertir e a submeter-se ao seu ungido, ao invés de se oporem. Ao invés de se oporem, servirem a ele, alegrar-se nele com tremor. Então é uma realidade binária, né? Sempre duas forças, sempre dois elementos, mas no que diz respeito ao reino de Deus, ao reino dos povos, o reino de Deus sempre prevalecerá. A palavra de Deus ficará para sempre. Mas os homens, essa cultura, essa maldade, isso um dia cessará. Apesar de tudo isso, Deus ainda chama o reino dos povos a submeter-se a Ele e ao seu ungido. Verdadeiramente, irmãos, grande é o Senhor, nosso Deus. Que Deus nos ajude a contemplar essa sua grandeza e a perceber essa presença forte do reino dos povos que se levanta contra Deus. Mas precisamos também ter ciência de que o reino de Deus prevalecerá e será eterno. Que Deus os abençoe.